queria hoje, porque tem muita gente que até frequenta a igreja, e tem muita gente que conhece Jesus, tem muita gente que caminha com Jesus há muito tempo, tem muita gente que caminha na igreja, ou nessa ou em outra, há muito tempo, mas eu queria falar que apenas conhece Jesus, de uma maneira apenas humana, de um ponto de vista apenas de conhecimento, assim como você. Se eu perguntar algumas coisas aqui, quem conhece o Neymar? Alguém conhece o Neymar aqui? Alguém já ouviu falar sobre o Neymar? Alguém acompanha muitas notícias sobre o Neymar? Pessoal, os boleiros aí vão saber muita coisa. Você daí, a gente vai para o pessoal, daí a gente não pode falar isso porque, aqueles que acompanham novelas, se perguntar de atrizes e atores, a pessoa vai saber. Se perguntar sobre personalidades, a gente acompanha, a gente conhece muitas pessoas. Quando a gente fala conhecer, a gente sabe sobre pessoas. A gente conhece. Você já ouviu quando a gente fala conhece? Eu conheço o Neymar. Assim, eu já ouvi falar. Agora, conhecer, quando eu queria falar o tema dessa palavra aqui, conheça Jesus. Mas esse conhecer, porque tem muita gente que conhece Jesus, sabe tudo sobre Jesus, sabe que ele morreu aos 33 anos, sabe aonde ele nasceu, sabe as histórias dele, sabe quem que ele curou, aonde ele passou, sabe a trajetória dele do nascimento até a morte, a crucificação, a ressurreição, sabe os ensinos, sabe tudo, assim como sabe tudo sobre o Neymar, mas não tem experiência nenhuma. Tem muita gente, algumas pessoas, alguns fãs, que colecionam notícias, sabe tudo. Você já viu aqueles programas de televisão que chama alguém, os fãs, para saber, quero ver quem conhece mais aquele artista. Daí vai, a pessoa responde tudo, sabe tudo sobre aquele artista. Agora eu pergunto, essa pessoa que conhece, que sabe tudo sobre aquele artista, a vida daquele artista impacta, muda, transforma a vida daquela pessoa que o conhece? Diferente de quem tem um relacionamento, por exemplo, os amigos do Neymar, as pessoas que têm experiência, que já presenciaram, ele convida para o aniversário, com certeza, esse conhecimento traz benefícios para essas pessoas. Ele fala assim, olha, hoje eu vou jogar. Eu estou falando Neymar, está todo mundo assim porque ele está em baixa, né? Eu sei, poderia, mas ainda é um dos nossos craques ainda. Mas eu sei eu sei dele que ele manda passagem, ele manda presentes, ele faz aquilo, pessoas, amigos deles, usufruem muito. Às vezes esse amigo que tem experiência, que tem convívio com o Neymar, sabe bem menos do que muitos fãs. Mas o tanto que o fã sabe, não faz o fã receber uma passagem. Chega aí que eu vou jogar lá em não sei aonde, vem aí que eu paguei passagem, avião, hospedagem, e depois a gente vai ter festa, você vai comer tudo de graça e beleza. Nossa, isso impactou a vida daquele amigo, porque ele tem experiência, ele não apenas sabe sobre o Neymar, mas ele convive, ele tem experiência. E essa experiência, esse contato, muda a vida desse amigo. Diferente daquele fã, que pode saber, pode fazer, pode juntar coleção, ter coleção de não sei o quê, de cartazes, de reportagens. A pergunta é, você conhece Jesus? De ter experiência, de andar com Ele? Ou de saber tudo sobre Ele, porque você lê essa palavra que é maravilhosa, ou porque você ouve sobre Ele, ou porque você já ouviu muito sobre Ele, mas isso ainda, você não transformou a tua vida. É sobre isso que eu queria falar nessa noite, e tem um texto muito maravilhoso, que é esse que nós vamos ler, por favor, coloque aí. De modo
que de agora em diante a ninguém mais, isso aí é Paulo falando, é Paulo escrevendo, o apóstolo Paulo, aquele fariseu que estudou ao pé de Gamaliel, que sabia que era irrepreensível na lei, ele sabia tudo sobre o Messias que viria, que foi prometido na lei, nos profetas, ele sabia tudo. Quando ele fala de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ou apenas do conhecimento, do saber humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma. Ou seja, quando ele ouviu falar sobre Cristo, ele considerava Cristo ou Jesus da forma humana, da forma que ele tinha aprendido. Não, esse não é o rei dos judeus, esse não é o enviado, esse não é o ungido, esse não é. Tanto é que Paulo perseguia, tanto é que Paulo achava que Jesus era um impostor, e toda a igreja da época, ou as pessoas que tinham tido experiência com Jesus, estava tudo louco, porque Paulo tinha toda não, esse rei vai mudar a história, vai nos libertar do império de Roma. Esse rei, eles esperavam um rei que chegaria num cavalo, num exército, e porque ele não teve uma experiência, uma revelação, ele considerava Jesus apenas de um ponto de vista humano. Ele sabia tudo, mas ele perseguia, e ele fala isso, ele está aconselhando, ele está falando, de agora em diante, nós não consideramos ninguém mais do ponto de vista apenas humanos, ainda que antes tenhamos considerado Jesus dessa forma, agora já não o consideramos assim. Agora vem para o outro versículo, 17, que você conhece tão bem. Portanto, se alguém está, ou se alguém conhece, se alguém anda, se alguém tem experiência em Cristo, ou conhece Jesus, ou está em Jesus, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Ou seja, olha, quando a gente considera Jesus, quando a gente considerava Jesus apenas do ponto de vista humano, intelectual, do saber o que ele fazia, o que ele deixava de fazer, isso não mudava a minha forma de ser, a minha forma de agir. Mas agora que se alguém conhece a Cristo, se alguém está em Cristo, se alguém caminha com Cristo, se alguém tem uma revelação de quem é realmente Jesus, essa pessoa se torna uma nova criação. Ela deixa as coisas velhas para trás e ela passa a ter uma nova vida. Ela começa agora a receber passagem aérea de graça. Ela começa a poder participar de banquetes espirituais. Ela começa agora a ter benefícios espirituais, porque agora ela não apenas conhece, como muitas pessoas conhecem, sabe que dia que morreu, que dia que ressuscitou, às vezes até frequentam a igreja, celebram algumas coisas, porém não conhece, não experimentou, não se encontra ligado em Jesus. Dá para entender essa palavra? Esse primeiro texto a gente conhecia, esse 17, mas a gente nunca considerou o 16. Quantas pessoas iam lá no 16 fazia essa ligação? Mas eu queria falar sobre isso, sobre justamente conhecer, porque eu venho de uma família cristã, eu venho de uma família que quase todo mundo conhece Jesus. Todo mundo conhece Jesus, a gente ouve historinha desde criança. Eu tenho amizades, eu participei, já frequentei várias igrejas, já tive vários amigos que conhecem Jesus. Mas hoje, infelizmente, tem alguns, para não falar que tem vários, que talvez não estão experimentando os benefícios do conhecer Jesus. Apenas conhecem, ou eu vou trocar a palavra, sabem sobre Jesus, mas não o conhecem. E eu queria que nessa noite a gente saísse daqui
muito mais do que sabendo sobre Jesus. Eu queria que nessa noite a gente pudesse sair daqui estando nele. Eu queria que a gente pudesse sair daqui tendo uma revelação dele. Porque é isso, a diferença do conhecer ou do saber e do experimentar se encontra numa palavra chamada revelação. E revelação é algo que Deus se revela a nós, não é algo que a gente, então tá, eu quero conhecer, vou ficar lendo a Bíblia, eu vou fazer. A gente pode sim, porque a palavra de Deus fala, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É lógico, quando alguém quer saber, quer conhecer, se interessa por Jesus e começa a buscar de todo o coração, é lógico que ele vai se deixar ser achado, como ele fala. Aqueles que chegam a mim, aqueles que me procuram de todo o coração, eu vou deixar ser achado. Ou seja, eu vou me revelar. Eu não vou esconder igual esses artistas, não coloca segurança, não. Eu quero me revelar a todos. Eu gostaria que todos pudessem ter a revelação de quem eu sou. Porque se todos tivessem essa revelação, todos teriam a vida transformada. Todos estariam em Cristo e seriam novas criaturas. E a grande diferença, porque aqui eu queria falar, não está na questão do tempo que você conhece, no tempo que você sabe, no tempo que você caminha, porque nós tivemos, por exemplo, Judas, caminhou durante 3 anos com Jesus, conheceu Jesus, soube sobre Jesus, viu Jesus fazendo, realizando, ouviu sermões que acho que nós jamais vamos ouvir. Ele viu coisas que nós jamais vamos ver. Ele presenciou, ele caminhou, ele dormiu, ele comeu com Jesus. Então ele sabia muito sobre Jesus. Mas isso não o transformou. Isso não o mudou. Porque chega no final, depois de 3 anos, Judas o trai. Judas o entrega. Judas não tinha aprendido nada sobre a missão. Mas você sabe por quê? Porque desde o começo Judas tinha os seus interesses. Se você estudar, se você conhecer um pouquinho sobre... Judas era um político. Judas de repente percebe um cara, um revolucionário, porque Jesus foi um revolucionário, mas ele foi muito mais que isso. Mas ele fala, esse daqui eu tenho como de alguma maneira me sobressair. Judas tinha interesses políticos por trás e de repente fala assim, não, então agora nós vamos derrubar, porque se esse é o Messias. Judas também tinha a mentalidade de Paulo, Judas tinha a mentalidade de muitos judeus que se esse é o Messias, nós vamos quebrar Roma, nós vamos tirar o domínio de Roma, vai ser instituído um reino humano, não um reino espiritual. Então Judas, eu quero estar lá perto, a ponto de Judas era muito capaz, a ponto de ter sido colocado para ele a responsabilidade de cuidar das finanças. Talvez a pessoa mais capaz intelectualmente, a pessoa que mais sabia de ciência, de coisas assim, e ele de repente, ele cuida disso, porém, e ele está lá, não, vou cuidar da parte financeira, nós somos uma equipe, e logo logo eu quero servir o mestre, porque eu quero estar perto dele, porque a hora que a gente tiver o nosso império aqui, talvez eu seja um dos governantes, talvez eu seja uma das pessoas que vai ganhar muito. E a palavra de Deus fala, João fala isso, não lembro aonde, mas o evangelho de João fala que Judas metia a mão na bolsa, porque ele era o tesoureiro, e ele ficava lá de vez em quando, João fala isso naquele momento que a mulher derrama um perfume caríssimo aos pés de Jesus, e ele fala, nossa, isso podia ter vendido e dar aos pobres. Daí lá fala assim, ele não estava falando isso pensando nos pobres, ele estava falando porque ele era ladrão, ele queria que vendesse aquilo entrasse como moedas, para que ele pudesse tirar lucro, tirar vantagem. Então, você percebe que o que chega a Judas no final, mas durante a trajetória, Judas está ouvindo Jesus, Judas está aprendendo sobre Jesus, mas Judas tinha os seus interesses.
Judas estava sabendo, mas Judas nunca deixou-se ser transformado, impactado. Ele nunca teve uma revelação. Eles tinham um preconceito de quem era Jesus, e que aquele Jesus que ele achava poderia render posição, poderia render benefícios. E quando ele começa a perceber que, esse Jesus acho que não é nada disso, esse Jesus, ele está começando a falar outras coisas do céu, coisas da eternidade. Isso aí, então deixa eu ver o que eu posso ganhar agora. Nesses 3 anos, Judas não muda a sua agenda, Judas não muda a sua mentalidade, Judas não muda os seus interesses, ele não é impactado por tudo aquilo que Jesus fazia, porque, na verdade, Judas queria que Jesus pudesse servi-lo, não que ele pudesse aprender e servir sobre Jesus. E a hora que ele se decepciona, ele começa assim, quer saber? Então, pelo menos alguma coisa eu vou ganhar, eu vou lucrar. Quanto que vale se eu trair? Eu sei que está todo mundo querendo pegar esse homem aí, e eu vou lá e eu vou vender por 30 moedas. Eu quero dizer que tem muita gente, meu querido, que vai até Jesus por interesses, achando que Jesus, sabe por que eu vou buscar Jesus? Porque eu já ouvi falar que Jesus, ele transforma, ele muda, ele dá um trabalho bom, ele dá, dependendo do que você está ouvindo, que ele dá um carro zero, que ele abençoa a empresa. Ele pode fazer isso como as demais coisas, e ele faz, ele abençoa, mas vai muito para além disso. Na verdade, o teu coração, quando você busca Deus, quando você vai numa igreja, quando você começa a orar apenas porque você está querendo resolver um problema teu, quando você vai na igreja, quando você pede pastor, vem abençoar minha empresa, vem abençoa meu casamento, porém, a minha agenda não muda, meus interesses não mudam, eu continuo egoísta, eu continuo só pensando em mim, eu não aprendo nada sobre Jesus. Sabe o que eu quero de Jesus? Que Ele abençoe os meus planos. E o que Jesus veio fazer? Aquele que quer vir após mim, e faça o quê? Siga-me. Jesus fala para Pedro, ele chega para os discípulos, agora segue-me. Tem muita gente na igreja, vai na igreja e fala, Jesus, agora dá para o Senhor me seguir? Dá para o Senhor abençoar meu namoro? Dá para o Senhor abençoar o meu casamento? Dá para o Senhor abençoar minha empresa? Dá para o Senhor abençoar meus negócios? Não, mas peraí, e se não for isso que eu tenho para você? Não sou eu que tenho que seguir os teus planos, é você que tem que me seguir, porque eu tenho planos maiores e melhores do que o teu. E a bênção não está na política, que Judas tinha interesse. A bênção estava em Judas ser transformado num dos maiores apóstolos, como foi Pedro, como foi João, ter o seu nome na história e estar lá na eternidade, sendo honrado, recebendo lá, sendo um dos 24 anciões. Mas cadê Judas? Não, Judas ele só pensou no aqui e no agora. Ele só pensou, tem muita gente que chega, e a hora que a palavra começa a confrontar, você precisa, não, eu quero que Deus abençoe isso, aquilo, eu tenho sonhos, mas peraí, você primeiro precisa buscar o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então eu vou continuar, porque eu já vi que Deus abençoa, que Deus é bom, mas eu vou ficar aqui, mas eu não mudo a minha agenda, eu não mudo meus objetivos. Eu, como Judas, na verdade eu só sigo, eu só sei sobre Jesus, mas eu nunca tive a revelação de quem Jesus é, porque aqueles que tiveram, eles percebiam que o reino desse mundo não vale nada, que as riquezas, que tudo isso aqui é passageiro. As pessoas que tinham revelação, como Pedro teve, como Pedro lá naquele barco, quando Jesus chama ele, vê a pesca maravilhosa, Pedro se prostra, quem és tu? Afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Eu estou percebendo que o Senhor é alguém, o Senhor não é apenas um rei, o Senhor não é apenas um profeta, o Senhor é alguém, o Senhor é realmente o Messias, o Senhor é... Então deixa tuas
redes, deixa a tua empresa, deixa tudo, vem me seguir. É para já. Agora, quem tem revelação, ele se entrega, ele deixa a sua agenda, ele deixa seus interesses para viver os interesses daquele que o chamou, desse Jesus, porque nós percebemos que Jesus é a nossa maior riqueza, o nosso maior tesouro. Paulo que escreveu isso, e ali na frente a gente vai ver, mas a questão, às vezes a revelação não adianta você falar, não adianta você argumentar, por isso que eu falo, tem muita gente que conhece, tem muitas igrejas que tem uma teologia maravilhosa, tem um ensino maravilhoso, todo mundo sabe demais da Bíblia, sabe demais sobre Jesus, sabe demais sobre a palavra de Deus, mas continua sendo adúltero, continua sendo orgulhoso, aquilo não transforma, continua escolhendo o que quer, o que não quer, não consegue falar assim: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, se for possível, eu gostaria de viver esses projetos, mas contudo, seja feita a tua vontade. Pessoas que têm uma revelação, outro que, como Judas, quer mais do que Judas, os seus irmãos de Jesus, não o reconhecia como o ungido. Nós, o brasileiro e muitos países de tradição católica, tem aquela visão de que Jesus não tinha irmão, ou os irmãos eram os apóstolos, mas se você pegar a Bíblia e estudar, você vai ver que Maria realmente teve Jesus de uma maneira sobrenatural, foi virgem até o nascimento de Jesus, depois ela casou e teve mais irmãos, e a Bíblia fala muito sobre isso. Ah, não é Jesus aqui, os seus irmãos não moram conosco, não estão aqui vivendo conosco. Jesus teve mais 4 irmãos homens e mais algumas irmãs mulheres, e dentre esses irmãos tinha um que chamava Tiago, mas esses irmãos não criam em Jesus, eles achavam que Jesus por mais que Maria, por mais que José falavam, mas eles, porque talvez não via nada de diferente de Jesus, via, nossa, mas ele fala, talvez tinha ciúmes, tinha inveja, tinha algumas coisas, ou até mesmo porque não via nada assim. Ele dorme como a gente, ele come como a gente, como que ele pode ser um Deus encarnado, como que ele pode ser? Então, mas olha o que ele fala, o que ele faz, mas eu não quero saber. A ponto de você ver na morte, na crucificação, cadê os irmãos de Jesus? Só está lá a mãe, Maria, que Jesus fala para João: por favor, cuide, aí está sua mãe, aí está seu filho. Mas você vai para a Bíblia e você percebe que a primeira pessoa para quem Jesus aparece depois é para Tiago, seu irmão. Quando Tiago vê o seu irmão, que ele viu, soube, mesmo não estando presente, mas foi crucificado, e de repente ele vê ressurreto de uma maneira já gloriosa, ele fica assim: então você era o Deus encarnado, você era o Rei dos Reis. E esse Tiago, que até então sabia, ouvia a mãe dele falar, não, quantas vezes os irmãos ouviram, porque Jesus, o irmão de vocês, ele é o Filho de Deus. Deus, você imagina quantas vezes eles ouviram a história, quantas vezes eles ouviram, porque Jesus foi para lá, curou cego, fez isso, fez aquilo. Eles sabiam tudo, mas eles não tinham tido uma revelação. A partir do momento que Jesus aparece ressurreto, eles, não, isso é algo sobrenatural. Tiago, você vai perceber em Atos, como um das colunas da igreja. Era Pedro, João e Tiago, as 3 colunas da igreja. Depois vem Paulo, mas Tiago, você vai ver no concílio de Jerusalém, ali em Atos, se eu não me engano, Atos 15, está uma discussão, está uma conversa e não sei o que, de repente Tiago levanta e fala, e todo mundo fica assim, porque agora Tiago é um líder da igreja, porque agora eu vi, agora eu tive a revelação, eu sei quem Jesus é, eu sei quem é Jesus,
Por isso que agora minha vida, eu estou correndo risco com todos os outros, agora minha vida é para Ele. Sabe esse livro que você tem na Bíblia, no Novo Testamento, sobre que chama Tiago? Não é o Tiago discípulo, é o Tiago irmão de Jesus. Você lê esse texto, esse capítulo aí, você lê esse livro, você fala assim, cara, esse se tornou um líder fenomenal. Você vê que é um livro de um líder de igreja, que é de um pastor de igreja. Mas por quê? Porque ele teve uma revelação de um Jesus ressurreto, não de um Jesus da história, porque o Jesus da história, todo mundo sabe. Agora, você percebe que gera transformação, porque é isso o que conhecer Jesus tem que gerar em nós. Eu quero falar sobre 3 coisas, e já estou falando da primeira. O conhecimento verdadeiro, a experiência, a revelação de quem Jesus é, tem que gerar algumas coisas, e eu vou citar 3. Primeiro, transformação. Conhecer Jesus, ter a revelação de quem Jesus é, gera transformação. Se alguém conhece Jesus, não apenas de ouvir falar, não apenas saber das histórias de Jesus, mas se alguém conhece a Jesus de um ponto de vista de experimentar, de uma revelação, essa pessoa tem que ser o quê? Nova criatura. As coisas velhas têm que ficar para trás. Tiago, você não cria, agora você crê. Tiago, você menosprezava os ensinos de Jesus, agora você prega os ensinos de Jesus. Agora, antigamente você, enquanto teu irmão estava lá sendo crucificado, a tua mãe, todo mundo, você não estava querendo nem saber, porque eu não me meto nisso daí. Depois que você teve a revelação, você estava lá sendo o primeiro a ser perseguido, colocando a tua vida em risco. A agenda de Tiago muda. Os interesses de Tiago mudam. Por isso que conhecer Jesus exige transformação. A pessoa que vai para uma igreja e não tem uma vida transformada, não tem a sua agenda transformada, não tem seus interesses transformados, não tem as suas prioridades transformadas, na verdade ela só sabe sobre Jesus. Assim como sabe sobre Neymar, assim como sabe sobre várias pessoas. Jesus, ela sabe quem Jesus é, sabe que Ele é o Filho de Deus, sabe, mas isso não gera nada, não faz ele mudar de vida, não faz ele se humilhar, não faz ele abandonar os vícios, não faz ele abandonar as suas... porque eu nasci assim, vou morrer assim, porque eu sou assim, porque é meu jeito. Não, mas Jesus apareceu para mim, eu vi Jesus, hoje eu caminho com Ele, e a santidade dele se reflete em mim, e eu começo a perceber, falo, não, isso não cabe mais, porque eu me deparei com a santidade, com a majestade, com a glória, com o poder de quem Jesus é de verdade. Não é aquela pessoa que o pastor fala, não é aquela pessoa que fica pendurada nas imagens, não é aquela pessoa que fica... Não, eu tive uma experiência com Jesus, e isso tem que gerar mudança. Paulo, que escreveu esses 2 textos, você vê que ele era zeloso, ele era um cara... para a sua religião, ele tinha tudo, ele tinha moral, ele tinha prestígio, ele tinha dinheiro, ele tinha fama, era um dos fariseus mais poderosos da época, mais conceituados da época, a ponto de chegar para os reis lá e falar, me dá autorização para matar todos os cristãos, pode, me dá autorização. Ele tinha acesso a todos os lugares, sabia tudo, sabia sobre Jesus, mas de repente, indo no caminho de Damasco, ele não só sabia quem era Jesus, de repente, ele teve uma visão, ele teve uma revelação, a luz brilhou, e ele cai ao chão, ele fica, não consegue enxergar mais nada, ele ouve uma voz, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus.
quem você persegue? Não, mano, estou perseguindo o Senhor, estou perseguindo esses homens aí. Para ver, cuidado com quem persegue a igreja, quem persegue os homens de Deus, os homens de Jesus. Não estou perseguindo o Senhor, estou matando só esse povinho aqui. Eu sou Jesus a quem você está perseguindo, porque quem persegue os meus, me persegue. Aqueles que maltratam os meus, me maltratam. Aqueles que não dão pão para os meus, não estão dando pão para mim. Aqueles que vestem esses pequeninos estão vestindo a mim. Aqueles que servem esses pequeninos estão servindo a mim. Aqueles que honram esses estão honrando a mim. Saulo, eu sou Jesus. Dá para conhecer agora? Não do que você estudou a vida inteira, não dos livros. Eu sou Jesus ressurreto e poderoso. Eu sou aquele que vai mudar a tua história, mudar a tua vida. Eu sou aquele que estou te deixando cego. Essa luz forte apagou todas as outras luzes do mundo para você. A ponto de Paulo depois, a ponto de Saulo se transformar em Paulo. E ele falar assim, eu considero, ele começa a fazer do que ele era, do que ele tinha. E ele fala, eu considero tudo isso como esterco, como cocô. Eu considero tudo aquilo que os homens sonham em ter, posição, fama, dinheiro. Sabe por que eu considero isso tudo como cocô? Porque eu tive uma revelação de quem é Jesus. E agora, sabe o que importa para mim? É servi-lo, é honrá-lo, é agradá-lo, porque eu sei o que me espera, porque eu sei quem ele é. Eu tive uma revelação, e ele fala, e daí você vai perceber nas cartas que ele escreve. Eu quero que você abra sua Bíblia em Efésios 1. Deixa eu ver aqui, se eu anotei Efésios 1, 17 a 19. Ele diz assim, isso que ele faz essa oração, você percebe que em todas as cartas que ele escreve, ele está falando sobre Jesus. Ele está falando sobre a fé, ele está argumentando. Mas em todos os argumentos, ele faz uma oração nas cartas. Eu oro, porque eu sei que só argumento não vai adiantar. Se o Senhor não abrir os olhos do coração de vocês, se não iluminar vocês, se não tiver uma ação sobrenatural, assim como eu tive essa ação sobrenatural, vocês vão frequentar a igreja, vocês vão saber muito sobre Jesus, mas isso não vai mudar a vida de vocês, isso não vai impactar. Então ele escreve assim, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito, não espírito humano, não sabedoria humana, mas espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Você vai perceber isso daqui, ele está em Efésios, mas você vai ver ele orando na carta que ele escreve para Colossenses, você vai ver ele orando na carta que ele escreve para Coríntios, você vai ver ele orando para a carta que ele escreve, porque não basta conhecimento, aliás, não basta informação, a informação gera para você conhecimento, a experiência, a revelação gera transformação. A revelação, por isso, e a revelação vem por meio, a revelação é algo sobrenatural. Não cabe aqui, os cristãos, os crentes, os evangélicos, as pessoas que querem conhecer Jesus apenas aqui, estão vivendo uma vida miserável, pode conhecer tudo, mas não experimenta as gloriosas, as maravilhosas, o poder, a riqueza que se encontra nele.
E daí não se encontra apenas nele, se encontra nos santos, porque ele derramou nos nossos corações, ele deu autoridade para nós. Agora isso é pela fé, isso não é algo que a gente consegue compreender, não cabe na nossa mente, tem que descer para o coração, para o espírito, para que a gente consiga viver uma vida aqui natural, de uma maneira sobrenatural, vencendo todos os obstáculos, olhando os gigantes naturais e falando assim: não, eu não vivo segundo os padrões humanos, eu não vivo apenas com essa cabeça aqui, eu vivo com o coração cheio da presença de Deus, eu vivo porque eu conheço, porque eu ando, porque eu experimento Jesus. Como tem faltado isso para a igreja. A igreja durante muito tempo gostou muito de estudar a Bíblia, e a gente precisa voltar a estudar a Bíblia, mas pedindo, orando: Senhor, que toda essa informação não fique apenas aqui, mas que possa descer para cá, e que os meus olhos espirituais possam se abrir. Paulo fala, quando ele fala sobre relacionamento, ele fala lá de Efésios, começa no capítulo 5, vai até o capítulo 6, ele fala sobre os relacionamentos entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre igreja, entre irmãos, entre patrões e empregados, funcionários, entre escravos, ele faz todo tipo, ele fala assim: irmãos, no mais, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Ele está falando o quê? Porque todos esses relacionamentos que eu estou dando conselho para vocês: pai, você precisa agir assim com teu filho. Filho, você precisa agir com teu pai assim. Irmãos, vocês precisam agir assim um para com os outros. Olha, ele está dando um monte de conselho, mas no final ele fala assim: olha, se vocês não tiverem fortalecidos no Senhor, se vocês não buscarem o Senhor de uma maneira, se vocês não tiverem uma revelação, e se vocês não forem cheios da presença do Espírito, do poder dEle, vocês não vão aguentar esses relacionamentos. Amanhã depois vocês estão brigando, vocês estão se divorciando, vocês não estão falando, vocês estão com mágoa, porque o ser humano, o relacionamento é difícil. E ele fala, a nossa luta, e ele está falando, se dirigindo a todos esses relacionamentos, porque o inimigo, você não luta, raramente acontece, mas são raras as exceções, muito raro você ter uma guerra espiritual, de sentir um espírito maligno, você guerrear. Sabe aonde você sente o espírito maligno? Quando você está tendo uma discussão com a esposa. Daí não que a esposa tenha o espírito maligno, mas está lá o espírito agindo. Isso, fala isso, agora fala aquilo outro, e não sei o que. E você está lá, não aguento mais essa mulher, não aguento mais esse homem, não, meu pai é não sei o que, minha filha é não sei o que, toda essa situação, meu patrão, a política, tudo, a gente fica só no âmbito natural. Sabe por quê? Porque a gente não teve os olhos do nosso coração abertos para enxergar. Sabe que nesse momento aqui, existem anjos aqui. Existe uma janela, um portal espiritual, que vai para além da nossa compreensão. E a gente quer viver uma vida evangélica, uma vida cristã, só na razão. Meu querido, por isso que a igreja está sendo arrasada. Porque ela não está lutando com as armas para as quais o Senhor deixou. Quando Paulo fala, as nossas armas não são naturais, não são carnais, não é a tua inteligência, não é o teu dinheiro, não é o teu intelecto, não é as armas com as quais nós lutamos, são poderosas em Deus. As nossas armas são espirituais. Por isso que tem muita gente sofrendo, não consegue ir para frente, não consegue prosperar na vida espiritual, na vida emocional, na vida familiar, em várias áreas, porque está sempre lutando, achando, não, conversa com ela, vai lá. E eu sou a favor de psicólogo, de psiquiatra, eu acho que cada um de médico, graças a Deus o Senhor deixou, mas tem muita gente que está sendo derrotada porque só acha que é isso, e não é isso. Tem muita coisa que precisa ser ganha, precisa ser realmente guerreada nas esferas espirituais, mas nós crentes não acreditamos nisso. Isso daí são para os pentecostais, para aqueles loucos lá.
Não, isso daí a Bíblia não é bem assim, não. Espera aí, então que Bíblia que você está lendo? Lê as cartas de Paulo. Se ele está falando. Agora, por que nós não lutamos no âmbito do sobrenatural? Porque nós não tivemos uma revelação do Jesus sobrenatural. Nós apenas conhecemos no nosso intelecto racional, como Paulo conhecia. Mas se alguém conhece a Jesus, está em Cristo, por meio de uma revelação, por meio do caminhar, por meio da experiência, isso vai gerar transformação. E Paulo, agora ele não tem um exército mais com ele, que ele entrava, me dá um exército que eu vou arrasar com os crentes. Agora ele não precisa mais de exército, agora ele tem armas espirituais, a ponto de num naufrágio, todo mundo está desesperado num barco lá, o barco vai afundar e não sei o que. Paulo, espera aí, deixa eu falar com você. Aparece lá o próprio Senhor, aparece um anjo, fala assim: Paulo, fica tranquilo, ninguém vai se perder, esse barco, olha, todos vão se salvar. Puxa, mas eu estou sozinho aqui. Não, você não está sozinho. Antigamente eu saía com um exército. Maior são os que são com você, Paulo, agora. Porque você tem aprendido a lutar com as armas que realmente o cristão tem. Porque você sabe, por isso que Paulo enfrentava, ele fala: eu enfrento feras, eu enfrento naufrágio, eu enfrento flagelos, eu enfrento tudo agora. O que é a morte? A morte para mim é lucro. Eu não tenho medo de nada mais. Eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra o ministério que recebi, que eu cumpra o plano, o propósito. A agenda de Paulo mudou. Os interesses de Paulo mudaram. As prioridades de Paulo agora são outras. Se as tuas prioridades, se as tuas paixões, se os teus interesses não mudaram desde quando você diz conhecer a Jesus, você apenas o conheceu do ponto de vista intelectual. E talvez seja por isso que você não consegue vencer. Ai, pastor, eu queria. Uma frase que eu ouvi esses dias, e que eu já ouvi várias vezes, que pastor, eu não consigo, ou eu não aceito. Meu querido, na vida, se aceitando ou não, você vai ter que viver situações difíceis. Se aceitando ou não, a gente vai passar por tribulação. Jesus não fala, no mundo, dependendo como for, vocês vão ter tribulação. Não, Jesus fala, no mundo vocês terão. Isso é uma promessa. Jesus não é homem para mentir, nem filho a gente usa esse texto para coisa boa, né? Deus fez uma promessa para você. Olha, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, ele não é filho do homem, não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele falou, no mundo vocês vão ter aflição. Mas ele fala, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E daí lá na frente ele fala, vocês são mais do que vencedores. Mas por que eu sou? Eu não sei, eu não tenho certeza. Você não tem certeza porque você não conheceu, você não experimentou a caminhar com esse vencedor. Porque se você experimenta esse vencedor, você se sente vencedor. Você percebe que é possível vencer todas as coisas nele. Você percebe que é possível passar dificuldades. Você percebe que é possível passar pelas piores experiências. Mas por causa de uma promessa, porque você está nele, você é mais do que vencedor. Porque você confia nele. Nós vencemos as tentações pela fé no Filho de Deus. Nós vencemos as tribulações pela fé. Não tem como ser transformado ou viver uma vida nova se eu, na minha força, eu vou continuar sendo orgulhoso. Na minha força eu vou continuar sendo vencido pelo vício. Eu vou continuar como Judas, achando que o dinheiro é a coisa mais importante, que a posição é mais importante, e não vou perceber que eu estou
tendo a oportunidade de andar, de caminhar, de receber passes livres, de perceber que eu tenho bênçãos e mais bênçãos naquele que morreu e ressuscitou, para que eu pudesse também, como ele, um dia sim, morrer e o dia, mas também com ele, ressuscitar e receber tudo aquilo que ele recebeu. Pessoas não tinham medo, eu não temo. Pessoas que têm medo, pessoas, e eu vou para a segunda, deixa eu ver, já vou para a segunda e terceira rapidinho. Quem conhece a Jesus, o conhecer Jesus gera transformação, tem que gerar. Conhecer Jesus gera contentamento. Conhecer Jesus gera contentamento. As pessoas são transformadas. Aquela mulher samaritana, Jesus falou algo para ela, ela estava no 6º relacionamento, no 6º casamento, no 6º marido. Por quê? Porque era uma mulher que não prestava? Não, porque tinha um vazio dentro dela, que ela ficava achando, acreditando que poderia ser preenchido num relacionamento. Ela não era... Tem muita gente que a gente fica, né, porque é vagabundo, não presta, ou não sabe. Não, na verdade, estão em busca de um preenchimento. Quantas pessoas estão em busca de preencher o vazio através, num namoro, num casamento, em homem, em mulher, no dinheiro, em posições, em curtidas, numa plástica, em tatuagem. Hoje tatua aqui, amanhã tatua lá, amanhã depois tatua aqui, depois tatua aqui, depois tatua. A hora que vê, vestiu o corpo de tatuagem. Eu não sou contra a tatuagem, mas a tatuagem é uma das coisas que você vê que é uma das coisas, assim como muitas outras coisas, que a pessoa fez hoje, plástica, faz uma hoje, não, eu quero fazer outra, a pessoa não, sabe o que é isso daí? Você tem que se cuidar, meu querido, não estou falando aqui, a gente precisa cuidar, né? Deus é um Deus, mas quando começa assim, a pessoa fica assim, também deixa de ser, também é. Como algumas pessoas buscam no sexo, buscam em drogas, tem gente que está buscando na beleza, no corpo perfeito, não para a saúde, porque para a saúde a gente precisa, não, mas é o corpo perfeito, é o rosto perfeito, é a vida perfeita, meu querido, é a igreja perfeita, são os líderes perfeitos, meu querido, sabe quem pode preencher esse vazio aí? Fazer com que você seja satisfeito com o que você é, com aquilo que você tem, é Jesus. Aquele que tem a revelação de quem Jesus é, Jesus fala para essa mulher, vai ter uma água, uma fonte, que vai jorrar, e você não vai precisar, você não vai ter mais sede, você não vai ter, Jesus está fazendo isso daí, Ele está falando para ela, lógico que é uma figura de linguagem, Ele está falando assim, ó, o dia que você me conhecer, o dia que você tiver uma revelação de quem eu sou, você não vai precisar ficar desesperado atrás de um homem não, porque você vai encontrar uma fonte, uma satisfação que vai ser suficiente. Homem, um casamento, uma família, uma igreja, um jeans, uma roupa, uma beleza, um enfeite, vai ser apenas um adereço, porque na verdade o teu preenchimento já está em mim, o meu contentamento já está em mim. Agora, quem não tem essa revelação de Jesus, vai na igreja, vai hoje, vai amanhã, ora aqui, ora ali, pede ajuda aqui, casa acolá, não está feliz nesse casamento, vai para outro casamento, não está feliz, vai para um outro relacionamento, fica buscando tantas coisas, mas na verdade tem um buraco aí, que chama falta da revelação daquele que te chamou, para aquele que te salvou, aquele que quer mudar a tua história, quer transformar, quer te preencher de todo o vazio. Quem conhece a Jesus de verdade, não tem mais, é satisfeito. Falei, hoje a gente tem vivido algumas coisas que antes não vivia, mas a gente vivia lá atrás e de repente fala assim, a gente lá atrás era feliz, mas lá atrás era feliz, a gente consegue viver dias de tribulação, dando glória a Deus, agradecendo a Deus, porque sabe, nós somos e nós temos mais do que merecemos. Aí essa luta, não meu querido, essa luta, eu sei que é passageira, eu sei que é um deserto, e durante o deserto existe uma nuvem que está sobre a nossa vida, que vai derramar provisão, que vai derramar sustento, por isso que não me falta nada. Por último, a revelação de Jesus, o conhecimento verdadeiro de Jesus, produz
adoração. Produz transformação, contentamento e adoração. Sabe o que é adoração? É admiração. É você ficar assim, ó, boca aberta. Adoração não é apenas música. Música, a gente usa música como forma de expressar essa admiração. Então eu canto, eu exalto, eu glorifico. Mas na verdade isso é um reflexo. Eu quero cantar, eu quero adorar, porque eu admiro esse Jesus. Porque esse Jesus apenas não é o Jesus que morreu lá na cruz para todo mundo. Não, esse Jesus é o que morreu na cruz para me salvar. E eu tive a revelação disso. E isso mudou a minha história. A minha história que ia para cá, que estava sem rumo, sem segurança, sem saber o que seria de mim. Não, Ele me resgatou e falou: não, você é filho, e agora você tem direito, e agora eu vou mandar passagens toda vez que tiver jogo para você. Agora você tem direito de sentar à minha mesa. Agora você realmente tem a oportunidade de usufruir de todas as minhas riquezas, das riquezas espirituais. Agora eu vou colocar você assentado juntamente comigo nas regiões celestiais, muito acima de todo principado e governo. Sabe, quando a gente percebe isso daí, eu falo assim: uau! Não é pouca coisa, não é só ir à igreja. A gente vai para a igreja porque a gente fica, não está certo isso, não está certo aquilo, eu não gosto dessa igreja, eu vou achar outra igreja. Você não vai na igreja para ser servido, meu querido, você vai na igreja para celebrar aquele que você enxergou, aquele que você reconheceu, aquele que você teve uma revelação, e agora você quer ir na igreja para fazer assim: santo, 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 maravilhoso, incomparável, tu és incomparável, tu és o meu rei, o meu Senhor, o meu Salvador. Não é para qualquer coisa, não é para ir para a igreja, para ficar olhando a roupa do outro, a cara do outro, se o outro faz, se o outro não faz, se a parede está suja. Faz isso quem não entra aqui sem noção de quem nós viemos adorar. Quando nós temos a noção de que hoje eu tenho a oportunidade de ir lá na igreja junto com os meus irmãos, erguer as minhas mãos, erguer a minha voz e declarar a bondade do meu Deus, agradecer Ele. Todas as pessoas que tiveram experiência, revelação de quem Jesus é no Novo Testamento, você vai perceber a reação, sabe qual era? Se prostrar, se jogava aos pés do Senhor. Se jogava, se prostrava, falava: Senhor, obrigado. Se nós não temos nos lançado aos pés do Senhor todos os dias na nossa casa, se nós não temos nos lançado, adorado ao Senhor, é porque você não sabe, você ainda não teve uma experiência com Ele. Ele não apareceu para você ressurreto. Você não pode contemplar a sua grandeza, a sua majestade, porque todas as pessoas que fizeram isso, sabe, o desejo delas era de seguir aquele gadareno, endemoniado gadareno. Quando ele é liberto, ele fica desesperado, ele se lança aos pés de Jesus. Ele: deixa eu ir contigo, deixa eu te servir. Aquele cego, os leprosos, quando Jesus curava, aqueles que reconheciam, entendiam, se lançavam. Bartimeu, a hora que ele é curado, ele se lança aos pés de Jesus. Ah, pastor, nunca fui curado. Será? Será que você nunca foi curado? Você está aqui porque as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Você está aqui porque Ele um dia morreu na cruz para te salvar. Você está aqui porque Ele tem um plano todo especial para você. Não sejam Judas. Não sejam os irmãos de Jesus antes da revelação. Não sei como você tem vivido, mas se você tem vivido de uma maneira que não tem, as pessoas ao seu redor não têm visto transformação. Se você, teus amigos viam: eu gostava disso, eu gostava daquilo outro, eu curtia forró, curtia pagode, eu curtia funk, eu curtia tudo isso daí, curtia bebida, curtia balada, curtia tudo isso daí. Hoje eu vou na igreja e curto tudo isso daí, meu querido. Você não tem a revelação de Jesus. Você só sabe historinha, assim como um monte de criança. E às vezes
As crianças já tiveram revelação e vivem muito mais na presença, adorando, sendo contente. Se você está aqui, se você gostava de ver pornografia, se você era atraído, e nós somos a nossa carne, mas se a revelação nos faz cair em si de quem nós somos. Todas as pessoas que tiveram revelação de Deus, de Jesus, eles se deparavam com o seu pecado e falavam: ai de mim, eu preciso. Mas toda vez que esses homens falavam: afasta de mim, ou ai de mim, Jesus estendia a mão: vem para cá que eu quero mudar a tua história. Vai e não peques mais, porque daqui para frente você vai viver uma vida nova, porque daqui para frente, agora você conheceu, agora você está em Cristo, e você será uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, agora você vai viver uma vida nova, uma vida transformada, uma vida satisfeita. Aquilo que você precisava, precisava de tanto, precisava de um monte de coisa. Não, hoje eu não preciso de nada, hoje eu preciso de Jesus. Hoje eu sei que eu tenho, hoje eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar a minha vida, a minha família. Eu sei que Ele é fiel. Então todos os dias da minha vida eu quero louvá-lo, eu quero adorá-lo, eu quero render graças a Ele. Nós precisamos disso, meu querido, muito mais do que ouvir pregações. Quantas pregações você já ouviu? Quantas pregações pessoas têm ouvido, quantos estudos já, tem gente que gosta de estudo, eu acho que é muito bom o estudo, e a gente precisa aprender, mas só saber não vai adiantar nada. A gente precisa orar: Senhor, abra os olhos do meu coração, eu quero te ver, eu quero ter um encontro com o Senhor, que vai para além do racional, do natural, porque só desse jeito eu não estou conseguindo. E aqui vai, sentindo algo. Tem muitas vezes que pessoas muito racionais não conseguem ter esses encontros. Daí o Senhor tem que levá-los na fornalha, para lá na fornalha aparecer para eles. Às vezes o Senhor, e talvez você esteja passando por um momento de fornalha, talvez você esteja passando por um momento de deserto, talvez você esteja, e você está assim: por quê? Porque talvez nessa noite o Senhor te respondeu: porque eu estou querendo me revelar a você, eu estou querendo mostrar quem eu sou de verdade, para que você deixe de se apegar a tudo aquilo que até hoje você achou que era coisas mais fundamentais da tua vida. Não, assim que você me conhecer, assim que você tiver a revelação, você vai começar a ter uma vida nova, uma vida transformada. Eu vou entrar e vou fazer um rebuliço, e as demais coisas eu vou acrescentar. Você vai perceber como Paulo: eu perdi uma posição. Alguém sabe os nomes daqueles fariseus que estavam junto com Paulo? Alguém sabe o nome do fariseu que sucedeu Paulo nas investidas contra a igreja? Alguém sabe o nome? Alguém conhece? Agora Paulo, eu quero dizer que até os ateus conhecem Paulo. Até quem não sabe Paulo, o apóstolo Paulo, você estuda filosofia, está lá Paulo como um dos filósofos. Paulo tinha, enquanto pensava só no natural, ele estava achando que estava arrebentando com sua posição, mas Deus tinha algo mais para ele. Quero dizer que Deus tem algo mais para mim e para você. Deus tem algo mais para a sua igreja, mas nós só vamos perceber e viver, experimentar, a hora que nós conseguirmos ter uma revelação dele. Eu tenho pedido como Paulo: Senhor, abra os olhos das pessoas da igreja, das minhas ovelhas, as ovelhas do Senhor que o Senhor me confiou, mas tenho orado para mim: Senhor, eu quero te ver, eu preciso de mais experiência, porque ainda
eu tenho conseguido enfrentar algumas coisas, eu tenho percebido algumas coisas, mas eu estou percebendo que ainda estou com as migalhas. Eu sei que o Senhor tem muito mais para mim. Eu estou longe de ser um Paulo, estou longe de ser alguns pastores que eu admiro. Aí eu não quero ser ele, eu quero ser o que o Senhor quer, o que o Senhor sonhou para mim. E eu sei que o Senhor sonhou, eu só vou viver se eu conhecer o Senhor. Ministério de Louvor aqui à frente, por favor.